Olá, meu querido irmão, olá, minha querida irmã. Seja muito bem-vindo ao Palavra Encarnada, nossa meditação diária do Evangelho, esse Evangelho que a Santa Igreja nos propõe. Hoje, nessa sexta-feira, dia 21 de julho, vamos aqui para o texto bíblico, o texto que Deus escolheu para nós neste dia, nesta sexta-feira, que Ele quer falar conosco, quer falar comigo e quer falar contigo. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vamos juntos ao texto bíblico. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isto, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus, e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei, que em dia de sábado no templo, os sacerdotes violam o sábado, sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, estamos aqui diante desse texto bíblico, lá do Evangelho de Mateus, lá no capítulo 12, e a gente se depara aqui com uma passagem em que os discípulos de Jesus estavam com fome. Os discípulos de Jesus estavam com fome. E hoje, eu e você, nós somos esse discípulo de Jesus, que temos também uma certa fome. E é interessante que nesse texto, a gente vê que Jesus ele queria matar essa fome que os discípulos tinham, né? Jesus ele não condena, pelo contrário, ele vai defender os seus discípulos. Eu e você temos fome de muitas coisas, talvez uma fome e uma sede de justiça, inclusive, e Jesus ele quer saciar essa nossa fome, esses nossos desejos, bons desejos. Então, é muito interessante que a gente perceba já de cara o que nós temos sentido falta, que alimento é esse? Né? E aí eu estou falando de maneira mais metafórica mesmo, de maneira mais espiritual. Nós temos tido fome de quê? Talvez o simples fato de você estar aqui neste dia, escutando a palavra encarnada, rezando com a palavra de Deus, mostra a fome que você tem pelas coisas de Deus, o desejo de ser saciado pela palavra de Deus, pela reflexão, pela oração. Então Deus ele quer saciar essa tua fome, como ele já saciou a dos discípulos naquela época. E aí, uma coisa que me chamou muita atenção foi o saber de Jesus. Nessa passagem fica muito claro como Jesus ele argumenta. Quem vai ali procurar o problema são os fariseus, os entendidos da lei, os guardiões da lei. E Jesus ele vai usar a própria Sagrada Escritura, que os fariseus conheciam, ou eram para conhecer muito bem, para contra-argumentar. Então Jesus ele dá exemplos concretos que é para eles saberem. Então Jesus ele tem uma autoridade, um conhecimento muito grande. E é claro, isso a gente pode trazer para a nossa vida também. Às vezes nós falamos que somos católicos, que acreditamos em Deus, mas a gente sabe muito pouco. E Deus ele quer saciar essa nossa fome também. Então eu acho que cabe aí para nós essa reflexão. O que é que eu preciso melhorar com relação a esses argumentos também, aos estudos, ao conhecer. Claro, a Palavra Encarnada aqui ele é um meio para isso,
mas tem tantos outros e tem tantas formas da gente avançar para águas mais profundas, como o próprio Deus nos pede também. Então, Jesus fala aqui que o sábado ele foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Que a lei foi feita para o homem e não o homem para a lei. Jesus ele quer deixar muito claro aqui que não é que não precisa ter as regras, não é que não precisa ter a lei. Pelo contrário, precisam ter. Jesus ele não veio abolir a lei nas próprias palavras dele. Eu não vim abolir a lei, mas vim aperfeiçoá-la. Toda regra tem a sua exceção. E nesse caso aqui, que era um caso que falava de fome, essa exceção ela tinha que ser usada, né? Ela poderia ser usada. Então Jesus ele vai colocar as coisas certas nos locais. Ele vai aperfeiçoar, ele vai colocar, como a gente gosta de dizer aí no popular, os pingos nos is. Ele vai deixar claro cada coisa. E aí Jesus vai falar da misericórdia. Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Nessa passagem bíblica de hoje, nesse contexto bíblico, a gente vê uma coisa que aparece em outras passagens também, que é que Jesus ele não gosta muito dessas briguinhas. Ele não gosta muito dessas picuinhas que tantas vezes nós somos tentados a fazer. Quantas vezes nós não olhamos para o irmão, né, e queremos julgá-lo, e queremos condená-lo, e queremos mostrar para os outros, ou até mesmo para Deus, olha aquilo que ele faz de errado. E aqui está muito claro que Jesus não gosta disso. Jesus ele pede para que a gente olhe para o nosso coração. Cada um examine a si mesmo. E aqui eu não estou falando de relativizar, de tudo é permitido. Não é isso. Mas que a gente olhe primeiramente para nós. Olhe para o nosso coração. Essas briguinhas, né? Não é algo que Deus quer. Às vezes, dentro da nossa casa, na nossa família, a gente pode querer ter esse olhar julgador, esse olhar de quem aponta os erros. Não é isso que Deus quer. Você, meus irmãos, que estão aí nas casas de acolhimento, nas casas de caminhada da Obra Lumen, muito cuidado com isso, de ficar apontando o dedo, de ficar mostrando ali os erros. Não. Vamos se voltar para aquilo que nós precisamos crescer, para aquilo que nós precisamos melhorar, com muita humildade. E Deus ele tem muito a fazer em nós com isso. Então, essa rigidez excessiva, que às vezes a gente quer impor aos outros, esses fardos, é algo que Jesus ele realmente não gosta, né? E nessa passagem ficou aqui claro. O Papa Francisco ele bate muito nessa tecla. Vamos construir pontes, ao invés de levantar muros, né? As pontes que ligam o nosso coração ao coração das outras pessoas. Isso é o discipulado de Jesus. Isso é ser um outro Cristo no mundo, a presença de Deus, a presença de Cristo, a presença do ressuscitado, do Cristo que veio um dia a esse mundo, que nos ensinou tantas coisas, mas que ainda hoje vive, que ainda hoje está, sim, no nosso dia a dia. E para concluir, essa história ela começa falando da fome. E aí, diante da fome de alguém, a gente pode e a gente precisa e a gente deve usar de misericórdia. Começa falando da fome, termina falando da misericórdia, o evangelho de hoje. Então, perante alguém com fome, perante as fomes que existem no mundo, ou uma pessoa ali que está passando por uma necessidade, que está ali vivendo uma dificuldade com relação a isso mesmo, a falta de comida, usemos da misericórdia. Hoje, nessa sexta-feira, né, um dia de penitência, um dia de reflexão, mais apurada ainda, que nós tenhamos um olhar especial para aqueles que mais sofrem. Se você hoje encontrar alguém que está com fome, tenha um olhar especial. Veja ali naquelas pessoas, né, os discípulos que hoje estavam com fome nesse evangelho, a carne sofredora do próprio Cristo, Deus que se encarna naqueles que mais sofrem, e sofre junto com ele. E tem essa experiência que Jesus hoje aqui, né, também revela. Jesus que mata a fome, Jesus que deixa essa fome ir sendo dissipada, que a gente também viva hoje, nesse dia de hoje, essa experiência de dar pão
a quem tem fome. Que seja talvez um propósito concreto para esse nosso dia de hoje. Eu tenho certeza que Deus, Ele vai ficar muito feliz. Em vez da gente ficar arranjando briguinha, que a gente haja e que a gente age de uma maneira muito concreta. Vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora, a nossa boa mãe, a Virgem Maria, que ela nos ajude a cumprir e a colocar em prática os bons ensinamentos, os bons propósitos que a gente teve hoje aqui nessa nossa meditação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Tchau, tchau.